estamos aqui novamente com o canal GEB TV para refletirmos sobre a importância do Evangelho segundo o Espiritismo em nossa vida. Portanto, é com muita alegria que podemos iniciar conhecendo essa obra tão significativa para a nossa evolução, como espírito imortal que somos. Lembrando sempre da sublime sementeira ensinada por Jesus em nossa vida, que toca profundamente em nossos corações, sempre como uma oportunidade de colocarmos em prática todas as lições do sublime Rabi da Galileia. Então, como diz Bezerra de Menezes no livro Sublime Sementeira, o Evangelho é o sol nas almas, é luz no caminho dos homens, é elo abençoado para a união perfeita. Florescerá, por certo, a árvore do Evangelho, os campos verdes serão cobertos de extensas ramagens, hão de surgir os frutos após as flores. Tempo de crescimento, de floração. Então, meus amigos, o Evangelho é a luz que ilumina os nossos corações, nos dando oportunidade de crescimento moral. O Evangelho segundo o Espiritismo é parte do conjunto de 5 livros da codificação espírita e tem uma suma importância de esclarecer, confortar e iluminar corações. No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, podemos encontrar a essência do ensino moral de Jesus para que possamos vivenciar no nosso dia a dia. E também serve como abrigo para todas as religiões. E tem o roteiro mais seguro como a nossa reforma íntima, como meta fundamental para alcançarmos as lições vividas por Cristo e principalmente para alcançarmos a nossa paz interior. A obra em si é uma ferramenta para conhecer, observar e seguir e vivenciar as leis divinas que estão em nossas consciências e que nos proporciona uma caminhada gradual e evolutiva do espírito rumo a Deus. Portanto, nesse momento, também é necessário refletirmos a respeito da importância de vivenciarmos o Evangelho em nossa vida, pois sempre nos esclarece em momentos necessários em nossa caminhada, dando-nos conforto durante as nossas provações, dificuldades e limitações, e acendendo luz em nossos corações. No prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, temos uma mensagem do Espírito da Verdade que nos chama a atenção. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e semelhante à estrela cadente. Vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. O chamado do Pai sempre nos dá a oportunidade de crescermos e seguirmos através da transformação moral. Ele sempre nos convida para sermos a carta viva do Evangelho. E nele, podemos vivenciar de forma mais saudável as lições que nele encontrarmos. E principalmente colocarmos em prática em nossa vida. Entendendo que sempre somos e podemos recomeçar. E fazermos uma nova história. E no Evangelho nos dá tanta força sublime para enfrentarmos as provas que vivenciamos durante o nosso percurso. E nele tem o conforto que tanto precisamos. No Evangelho podemos encontrar lições como amor, caridade, fé, perdão, humildade, simplicidade, tolerância, paciência, obediência e resignação. E principalmente a oração. E nele também tem capítulos que nos ressalta sobre não vim destruir além, meu reino não é deste mundo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Bem-aventurado os aflitos, o Cristo Consolador. Bem-aventurado os pobres de espírito,
Bem-aventurado o que tem puro coração. Bem-aventurado os que são prantos e pacíficos. Bem-aventurado os que são misericordiosos. Amar ao próximo como a si mesmo. Amar os vossos inimigos. Não saiba a vossa mão esquerda o que de vossa mão direita. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Fora da caridade não há salvação. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Seste perfeito. Muitos os chamados, poucos escolhidos. A fé transporta a montanha. Os trabalhadores da última hora. Haverá falsos cristãos e falsos profetas. Não separei o que Deus juntou. A estranha moral. Não ponhai a candeia debaixo do alqueire. Buscai e acharei. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste, e pedi e obterei. São capítulos que são importantes para que possamos ler durante o nosso dia a dia, principalmente quando nos debruçamos no Evangelho do Lar, quando nós estamos ali naquele momento, observando, entendendo a importância de cada capítulo como uma meta e objetivo para alcançarmos durante a nossa caminhada. Porque quando começarmos a entender as lições que Jesus tem para nos ensinar nesses capítulos, a quais nos dão oportunidade de acendermos em nossos corações oportunidades imensas para que observarmos durante a nossa estrada evolutiva, oportunidade de buscarmos, abrirmos o Evangelho e lermos as lições que ele tanto nos ensina, oportunidade para refletir, para sentirmos, tocarmos, entendermos esse propósito de vivenciarmos durante um percurso da nossa caminhada. A quantos chamados Jesus tem para nós durante esse momento tão importante, e quando buscamos durante esse momento as leituras reflexivas, as leituras edificantes do Evangelho, que aquece tanto os nossos corações, nos dando oportunidade de entendermos de fato o quanto ele é importante para mim como espírito imortal, para mim fazer a minha transformação moral, para que eu possa deixar de lado as minhas imperfeições e trabalhar as minhas qualidades, trabalharmos os nossos defeitos e amar ao nosso próximo, vivenciarmos o perdão, vivenciarmos a verdadeira caridade, como Jesus sempre nos ensinou. Vamos imaginar como Jesus naquela época, quantas oportunidades ele nos deu através das suas palavras que estão contidas no Evangelho, naquele momento para aqueles povos daquela época, quando ele, no alto do monte, ensinava para tantos corações. A oportunidade é essa que ele nos está nos dando também de atravessarmos dentro de nós, na nossa consciência, essa importância de podermos vivenciarmos durante o dia a dia o Evangelho. E é interessante que essa temática, ela toca no meu coração, porque exatamente no Evangelho eu encontrei a luz que tanto eu procurei, me dando como ferramenta de transformação moral, me dando a oportunidade de entender sobre a vida, o quantas oportunidades ele nos dá de esclarecer e modificar-me. Então, durante o meu percurso, eu aproveitei muito e ainda aproveito as lições ensinadas do Evangelho, todos os dias e todos os momentos oportunos, quando relemos, quando lermos novamente, sempre é uma nova lição, sempre é uma oportunidade para a gente aprender e entender e fazermos como colocarmos para conosco mesmo essa reflexão para utilizarmos durante a nossa vida. E durante esse percurso,
Eu lembro que o Evangelho me trouxe tanto conforto para as dores, para os meus sofrimentos, para todos os nossos pensamentos também, nos dando a oportunidade de podermos buscarmos, né, o auxílio da espiritualidade amiga através do nosso esforço, porque reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. E o Evangelho, ele está aí nos dando oportunidade de nos reconhecermos, de nos acendermos em nós uma luz chamada amor, nos dando oportunidade de esclarecer as nossas consciências, nos dando também o conforto para que quando nós precisamos e quando a gente busca esclarecimento através do Evangelho, podemos nos multiplicarmos as nossas consciências e também entendermos de fato o quanto é necessário a gente poder percursar esse tempo como ressignificar em nossas vidas, nos dando o esclarecimento, nos dando também as vivências das lições que Jesus tem para nos ensinar durante a nossa caminhada. Porque quantos momentos oportunos nós já viemos de tantas vidas e nós estamos tendo esse momento, oportunidade de nessa vida já nos darmos essa oportunidade de acendermos em nossa consciência a carta viva do Evangelho. Porque o Evangelho é como ele tem como nos modificar, nos esclarecer, nos refletirmos sobre a vida que Jesus tem para nos ensinar, nos dando aí também o bálsamo para os nossos sofrimentos, o bálsamo para nosso esclarecimento. E quando buscamos aí a caminhada, entendendo de onde vem essa oportunidade de esclarecer, de confortar, de multiplicarmos a consciência do nosso ser, nos dando essa oportunidade de sentirmos e vivenciarmos o Evangelho durante a nossa caminhada. Pode ocorrer momentos que vamos errar, que vamos ali passarmos por alguns momentos necessários, mas sempre tendo em mente a oportunidade de acendermos ele, e não somente no Evangelho do lar, porque o Evangelho ele está em todos os momentos da nossa vida, e quando precisarmos, busquemos ele, e vamos abrir aí uma mensagem que nos conforta, que nos esclarece e que nos dá a oportunidade de acendermos também ali o conforto que tanto precisamos. E quando ele é importante também ser planejado para que possamos utilizar, né, no dia que planejarmos fazermos o Evangelho no lar, porque aquele momento quando acendemos no lar o nosso Evangelho, estamos ali aprendendo, nós e os desencarnados também estão ali ouvindo, estão sendo esclarecidos, estão sendo auxiliados naquele momento. Então, quantas vidas estão sendo esclarecidas e estão tendo a oportunidade de ter esse esclarecimento sobre a vida ensinada, as lições de Jesus. E quantas consciências durante a nossa leitura do nosso Evangelho estão sendo ali resgatadas também. Assim como nós estamos ali naquele momento buscando o entendimento que as provações nos dão. Então a oportunidade é essa de nos sentirmos, de vivenciarmos, de podermos colocar em nossas vidas essa oportunidade de esclarecer, de multiplicar, de sentir e de vivenciar. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem tanta significância para a nossa evolução, nos dando oportunidade de esclarecer, de nos modificar, de nos dar também
a oportunidade de entendermos o processo evolutivo de nossa caminhada. E quantas oportunidades podemos esclarecer através do perdão, do amor e também da caridade. Porque quantas lições, quando nos colocarmos e sentirmos a prática e vivenciarmos no dia a dia, em sociedade, em nossos lares, para com o nosso próximo, para conosco mesmo, nos dão oportunidade de entendimento da vida, nos dando o esclarecimento de nossos sofrimentos e nos dando também aí a oportunidade de vivenciarmos. Interessante quando Allan Kardec, um dos nossos codificadores da doutrina espírita, nos traz aí 5 obras significativas e relevantes para o nosso crescimento moral. E o Evangelho segundo o Espiritismo, que é essa obra significativa e importante, ela tem sempre nos dando aí uma oportunidade de acolhermos para conosco durante a nossa etapa evolutiva e também trazermos para o nosso dia a dia, para que nós possamos vivenciar as etapas, as lições ensinadas por Jesus. E cada momento ele vai florescendo nas nossas consciências, nos dando oportunidade evolutiva de sairmos dos nossos débitos do passado, dos nossos erros e de tantas outras oportunidades que ele nos dá de podermos recomeçar, de vivenciarmos, fazermos a nossa transformação moral e sairmos do homem velho para entrarmos no homem mais novo, que nos sabermos da oportunidade da boa nova que Jesus nos convida. E o Evangelho sempre esclarece tantas consciências, tantos corações, tantas oportunidades e tantos sentimentos sigilantes se espalham pelo céu, pelas vozes do céu sempre que ressoam, como trombeta nos convidando para sermos a carta viva do Evangelho de Jesus. Oportunidade, estamos sendo convidados para sermos esses semeadores do bem. E quantas oportunidades também estão nos dando aí em nossa consciência a verdadeira sublime sementeira da vida, que é esclarecer as nossas consciências, vivenciarmos a prática do bem, a prática do amor para conosco e para com o nosso próximo. É como se escutarmos a voz do Mestre Jesus ressoando em nossas consciências e nos convidando para refletirmos qual a importância do Evangelho em minha vida, qual o significado ele tem para comigo e qual sentimento o Evangelho tem para acrescentar na minha evolução. E quantas oportunidades o Evangelho tem para me ensinar, entendendo as lições de Jesus, entendendo que cada momento é oportuno e fundamental para o nosso crescimento moral. As lições que são sempre importantes vivenciarmos quando buscamos no Evangelho e quando atravessamos os nossos próprios desertos e buscarmos essa ferramenta sublime do Evangelho segundo o Espiritismo no meio do deserto, buscando aí o esclarecimento, o conforto, o entendimento e a sublime caridade que nos ensina a entender a importância de vivenciarmos o Evangelho na nossa caminhada e as reflexões que Jesus sempre tem para nos ensinar, para nos dar a oportunidade
de crescermos e seguirmos sempre em oportunidades de caminharmos sempre no caminho do bem. Então, que Jesus possa ser o nosso Consolador prometido e que esse Evangelho, meus amigos, seja o nosso conforto, a nossa grande significância em nossas vidas, que busquemos Ele em todos os momentos de nossa vida, para confortar, para nos dar oportunidade de crescimento moral e de reconhecimento das lições vivenciadas por Jesus, e oportunidade também de acendermos o farol iluminativo que Jesus nos convida, e sermos os girassóis que iluminamos e aquece sempre os corações de Jesus. Sejamos os jardineiros da carta viva do Evangelho em todos os momentos de nossa caminhada, pois os jardineiros somos nós, e Jesus quer que nós busquemos a nossa transformação moral. Oportunidade também de crescermos e seguirmos, sempre confiante que Ele sempre estará nos protegendo, nos dando oportunidade para crescimento moral, quando nos começarmos a colocarmos a disciplina, o esforço, a coragem e também o entendimento da importância desse Evangelho em nossas vidas, nos dando aí sempre oportunidade de esclarecer a nossa mente. E para finalizar, deixo aí um vídeo com uma poesia que vai nos esclarecer muito e nos dando oportunidade para refletirmos o significado da importância do Evangelho em nossas vidas, e que lembremos sempre que o Evangelho é importante para o nosso crescimento moral, é importante para os nossos sofrimentos, para a nossa vida, nos dando sempre oportunidade de esclarecer. Que Jesus esteja conosco hoje e sempre.